olha só, vamos conversar agora com o Heitor Bezerra. O Heitor Bezerra é secretário de Justiça do Estado do Piauí, está aqui conosco. Vamos falar sobre o sistema prisional, sobre as dificuldades, as conquistas, os projetos. O secretário assumiu após a saída do deputado estadual Carlos Augusto, que retornou à Assembleia Legislativa e ele assumiu o cargo. Secretário, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Douglas, primeiro dizer que o prazer é nosso, né? É uma grande honra que a gente vem até aqui falar sobre o sistema penitenciário. Aqui é importante dizer, cumprimentar aqui os ouvintes aqui, o público. Aqui nós estamos assumindo uma gestão de continuidade, né? Você bem falou, o Coronel Carlos Augusto assumiu em 2023, hoje saiu para disputar o cargo de deputado estadual e desde 2023 a gente integra a gestão, né? Estava lá como diretor jurídico, assumi interinamente em 2023 como secretário e acompanhei todos os avanços que nós tivemos aí na gestão, né? Foram 3 anos aí intensos de obras, né? Reformas, ampliações, inauguração de novas unidades, reforço do efetivo, que aqui acredito que a gente vai falar sobre isso, sobre o reforço do efetivo da Polícia Penal. E esse trabalho a gente assume com muita responsabilidade, né? Continuando essa gestão, porque já é um trabalho que a gente está acostumado em estar ali dentro, vendo a dinâmica da prática, né, da teoria, e aplicando realmente em avanços no sistema penitenciário do Piauí. Secretário, vamos começar aqui, tem muitos assuntos, como o senhor falou, interessantes. Eu queria começar falando de um aspecto que era, infelizmente, digamos, rotineiro, e que nunca mais se ouviu falar, que são as rebeliões, os motins. Até citava para o secretário um episódio que eu reportei de uma rebelião na Casa de Custódia, 2016, né, secretário? Isso, foi 2016. Isso. Enfim, mas esse é um problema que há muitos anos não se vê mais no sistema prisional. O que é que se implementou de estratégia, de política, para que essas rebeliões, que eram relativamente frequentes, não acontecessem mais? Pronto, relacionado a isso, dizer que, principalmente nessa gestão, né, aqui que a gente pode falar porque a gente está à frente. Aqui na gestão do governador Rafael Fonteles, foi investido muito em reformas e ampliações das unidades. Quando você consegue ampliar o número de vagas, você consegue também distensionar lá dentro. Além disso, aqui com o nosso coronel, deputado Coronel Carlos Augusto, a gente também reforçou o quê? Nos atendimentos da saúde. Hoje mesmo estava participando de uma qualificação da equipe. Quando você também tem aquele apoio maior relacionado à saúde, você tira ali doenças que fazia parte do meio por ser um ambiente do cárcere, por ser um ambiente que por si só ali... Fechado, né? Fechado, então facilita a proliferação de doenças. Então, quando você dá esse apoio unido com a segurança por um pessoal especializado que é a Polícia Penal, aí você consegue ter um maior controle, né? Ter um maior controle daquela massa carcerária ali dentro. Aqui eu lembro sim. Só, desculpe interromper, secretário, mas eu lembro que a palavra superlotação era usada demais pelos presos. Continua sendo utilizada, porque aqui no Brasil não é uma realidade só do Piauí, é uma realidade nacional. Então, por exemplo, digo aqui, para você ampliar vagas, você tem que fazer construções. Não é do dia para a noite que você faz uma reforma e amplia. Espaço e ampliar, Exato. Tem que construir. Para você construir uma unidade, você também demora um tempo para que aquela obra esteja pronta para ser executada, para entrar em operação. Mas para prender... É rápido. É rápido, porque o crime acontece, aquele indivíduo tem que ser tirado da sociedade, tem que ir para o cárcere. Então, isso acontece de uma dinâmica bem mais rápida, né? Então, por exemplo, nós assumimos com 3.000 vagas formais abertas. Totais. E uma massa carcerária de 5.000. Em 3 anos, nós conseguimos abrir 1.500 vagas. E até o final do ano, abrir 3.000 vagas. Ou seja, eu vou dobrar a minha capacidade. 40 anos de Secretaria de Justiça, em 4 anos a gente construiu... Foi 1.500 e até o final do ano mais 1.500. Mais 1.500. Então, dobrou, 100%. Dobrou, 100%. Sobre a massa carcerária, nós assumimos com 5.000. Hoje nós estamos com 8.500. Então, 3.500 presos a mais dentro do sistema.
Isso agora. Agora. Para o final do ano, você tem um aumento de mais 1.500, mas também tem um aumento da população. Exato, porque não para de prender e tem que prender. Aquele indivíduo que comete um crime, que viola o pacto social ali, que viola o direito de um cidadão, ele tem que ser tirado de lá e ir para o cárcere. Então, a nossa política de segurança do nosso governador é realmente, aqueles indivíduos que têm que estar presos, ele tem que realmente ir para o cárcere. E dentro do cárcere, que tem as condições adequadas de fazer um trabalho com aquele indivíduo ali dentro. Secretário, agora, o senhor como advogado, jurista, e aí ninguém melhor do que o senhor para responder, com conhecimento de causa, se houvesse um trabalho voltado para a população carcerária, um trabalho mais próximo de examinar os processos com mais rapidez, não é? Dar mais rapidez no julgamento. Porque eu tenho, por exemplo, eu não sei se o percentual ainda é esse, mas mais da metade dos presos eram temporários. Quer dizer, não provisórios, não tinham sequer sido ouvidos, foram presos pelo cometimento de um crime, mas nada de oitiva, passou no máximo pela audiência e custódia. E ainda essa realidade, ainda existe a realidade. Na verdade, é o que nós temos, né? Nós temos o percentual de 58% de presos provisórios. Esses indivíduos, eles são provisórios por quê? Porque ainda não transitou em julgado o processo deles. Então, pode ser que ele já tenha sido ouvido numa oitiva, numa audiência, que já tenha sido julgado, mas ainda está pendente de recurso. Então nesse 58% que o senhor fala, está todo mundo. Está todo mundo. Quem já foi ouvido, que não transitou em julgado, Exato. Quem não foi ouvido. Isso. Esses 58% são que não há o trânsito em julgado ainda. Porque hoje há diferenciação. Preso provisório, preso definitivo. Preso provisório, a sentença que ele recebeu, ou o processo dele, ainda tem recurso, ainda tem movimentação judicial e jurídica. O preso definitivo já houve essa etapa toda e ali ele está cumprindo em definitivo aquela pena. Ele não cabe mais recurso. O processo não cabe mais recurso. Já foi julgado em última instância. Não cabe recurso. Agora, os movimentos que vão haver judiciais é no âmbito da execução penal, ou seja, ele está trabalhando, está estudando, vai remir pena, vai ter aqueles incidentes processuais. Agora, o senhor não concorda que poderia haver uma diminuição? E Sim. aqui ninguém está defendendo, secretário, soltar preso, não. Porque está em casa, pode perguntar, não é soltar, é dentro da lei, dentro da legislação. O senhor não acredita que poderia melhorar no sentido de dar mais celeridade, seja para libertar, para diminuir o tempo da prisão, ou mesmo para condenar? Com certeza. A gente entende que deve haver esse movimento. Claro, cada processo tem uma dinâmica diferente, mas o Tribunal de Justiça aqui do Piauí, ele tem avançado com mutirões rotineiros aí, e a gente pede que ocorram mais mutirões, porque, de fato, quando você julga mais pessoas, é possível que mais indivíduos, né, venham a adquirir essa liberdade. E aqueles que realmente cometeram um crime, foram julgados e condenados, ele vá para o cárcere e cumpra a sua pena em definitivo. Secretário, uma outra realidade é facção criminosa. Isso é um fato inquestionável no país inteiro, aliás, no mundo inteiro, né, com diferenciações. Aí nós temos essa questão que vem evoluindo com o tempo de acordo com o que é fora das prisões. Eram gangues e tal, até chegar nas facções criminosas. Faccionados, obviamente, são presos, são levados para lá. E aí a tendência é se formar grupos ali e a rivalidade de fora ser levada para dentro. Sim. Como é que a Secretaria de Justiça lidou com isso a partir da consolidação dessa realidade? Pronto. Primeiro dizer que o fenômeno das facções criminosas, ele tem origem ali por volta da década de 80, 90. Ali, eu sou estudioso da área, né? Estou terminando um mestrado nessa área do direito penal e meu tema envolve a questão das facções criminosas. Você percebe que a política do Estado naquela época foi negar a existência. Exatamente. Negou a existência. Não, vamos dizer que isso aqui não existe, isso aqui vai desaparecer. O que aconteceu foi que foi cada vez mais se fortalecendo. E as facções, as principais, elas foram originárias do sistema penitenciário na época, 80, 90. E atualmente a política já mudou, não é mais de não reconhecer, a política é de reconhecer e enfrentar de forma bem repressiva. Aliás, o Estado enfrenta um problema criado por ele mesmo.
né? Infelizmente. Infelizmente. Então, hoje, em 2026, a política do Estado é primeiro, de integração. Você observa aí, do ponto de vista legislativo, um endurecimento das penas para aqueles grupos faccionados, e isso tem que haver. Não adianta você achar que você tem que dar o tratamento igualitário a todos os tipos de preso. Não. Aquele preso que não é um criminoso, quanto mais, que não está envolvido com facções, ele tem que ter uma maior oportunidade lá dentro para sair do crime. Ou seja, para ser realmente levado ao trabalho, ao estudo, cumprir a pena e depois retornar longe do crime e longe desses grupos criminosos. Já esses grupos criminosos, se for identificado que isso a gente faz, tanto por autoidentificação, eles têm essa necessidade, né, de dizer que é da facção, tanto pelo nosso serviço de inteligência, quando nós sabemos que esse indivíduo pertence a esse grupo criminoso, primeiro, esse indivíduo não vai ser classificado para uma atividade ali dentro do presídio, ali dentro da unidade prisional, que dê uma maior liberdade para ele. Por quê? Porque aquele indivíduo ali, ele bota em risco o policial penal, ele bota em risco as equipes que atuam ali dentro, e ele bota em risco, inclusive, os outros presos, em um evento como esse que você falou, de uma possível rebelião. Então, o que a gente faz aqui no Piauí é, identifica aquele indivíduo que é pertencente a uma organização criminosa ou que tem uma afinidade com ela, e aquele indivíduo, o grau de atenção, o grau de segurança dado a ele é diferenciado, né? E com isso a gente evita esses eventos críticos no sistema prisional. Secretário, e em relação a profissionais, quer dizer, não só a valorização dos profissionais que já trabalham, mas os concursos que foram realizados, que estão por ser realizados ainda. Pronto. Aqui no estado do Piauí, nós fizemos, nessa gestão do nosso governador, Rafael Fonteles, o maior concurso da história do Piauí. A gente assumiu com um efetivo de 740 policiais penais e fizemos a nomeação ontem de mais 212. Há um ano atrás, a gente nomeou 207. Então, 419 policiais a mais no efetivo. Isso representa 56%. Ou seja, essa valorização e esse entendimento de que nosso sistema prisional requer um maior grau de atenção em questão de segurança, a gente está dando nesse governo. E o número hoje é relativamente satisfatório em relação ao que é considerado ideal? Olha, o ideal a gente persegue ele, né? O que a gente percebe é que, por parte do governo, está sendo dada essa atenção a esse efetivo. Eu digo muito que policial nunca é demais, então quanto mais força de segurança, quanto mais pessoal ali qualificado para atuar no combate à criminalidade, melhor. Esse número, ele atende a necessidades que nós tivemos, urgentes, mas, claro, sempre que tiver uma possibilidade de maior reforço do efetivo, a gente vai querer, né? A gente tem que jogar pelos nossos. Lógico. Agora, no caso da estrutura física, também tem sempre reclamação, olha, aqui tem que melhorar a qualidade das séries e tal. Como é que está hoje essa estrutura física? Porque durante um período também eu acompanhei muito fiscalização de deputados, o próprio Ministério Público, ambiente insalubre para a permanência da pessoa humana. Como é que está hoje? Primeiro dizer que durante esses 3 anos, nossa gerência de engenharia, nossa coordenação lá trabalhou, viu? Nossos engenheiros trabalharam. E aqui nosso reconhecimento à equipe de engenharia da Sejus, porque nós praticamente reformamos todas as unidades, de norte a sul do estado. Floriano, Picos, Bom Jesus, está em reforma lá, Esperantina, Parnaíba, inauguramos um presídio novo em Buriti dos Lopes, que já está em operação, né? A gente fez reformas aí ao longo de Oeiras passou por reforma, aqui a Casa de Custódia passou por reforma, Irmão Guido passou por reforma, Major César foi reconstruída, CDP, que é uma cadeia também ali no Complexo de Alces, foi também reformada. Então, praticamente todo o sistema teve essas melhorias, né? E atualmente nós estamos com 3 obras. Uma CDP em Picos, que é para provisórios, uma feminina, penitenciária feminina em Picos, também para ser entregada agora no mês de junho. E esse ano, a gente espera, em dezembro, inaugurar o maior presídio do estado do Piauí.
ele vai contar com 1.196 vagas. Então, vai ser o maior presídio. E onde vai ser, secretário? Vai ser ali no Complexo de Autos. De Autos. E vai ser destinado para presos provisórios. Em virtude dessa quantidade, desse percentual elevado, a gente vai usar como porta de entrada do sistema. Para diminuir a pressão em relação aos presos que já tiveram seu processo julgado em última instância. Exatamente. Agora, uma outra questão que eu queria saber do senhor, o grande objetivo do sistema prisional é ressocializar. Não, o primeiro objetivo é privar a liberdade, tirar a liberdade daquele indivíduo que cometeu o crime, que foi provado que ele cometeu o crime. E, dentro do sistema prisional, ressocializar, ou seja, que o preso se conscientize, volte para a sociedade, não cometa mais crime, como o senhor falou, não se envolva mais em nada e leve uma vida normal. A Secretaria tem acompanhado esse percentual, como é que está esse nível de ressocialização de presos que realmente cumprem sua pena e voltam a viver sem mais cometimento de crime? É como eu digo, né, a pena, a grande doutrina entende que ela tem 4 funções. A preventiva geral negativa, que é de você ter uma pena que iniba os outros, a população, de cometer o mesmo crime, com medo da pena, essa intimidação geral. A positiva, que é de imprimir valores na sociedade. A função preventiva especial negativa, que é de neutralizar aquele indivíduo, ou seja, tirando do convívio social e colocando no cárcere. E a 4ª função, que é a especial, preventiva especial positiva, que é de fazer com que aquele indivíduo, dentro do cumprimento da pena, ele possa realmente ser reintegrado socialmente, pelo estudo, pelo trabalho. Nas nossas unidades hoje, todas, você pode me dizer a unidade que você quer visitar. Você vai comigo e a gente vai ver a atividade de estudo, vai ver a atividade de trabalho. São todos os presos que estão fazendo isso? Não. São os presos que realmente foram identificados, que têm um nível de classificação mais leve, ou seja, que tem um menor grau de periculosidade, que tem um bom comportamento, que não é envolvido com facção. Então, é o que eu tenho... O envolvimento com facção elimina de imediato, qualquer possibilidade de... Eu não digo qualquer, porque também tem aqueles que são faccionados e querem sair daquela facção. Esses que têm um bom comportamento e que querem realmente se afastar desses grupos, ali vai ser dada a oportunidade. Claro, pelo grau de possibilidade. E aqui, Douglas, eu tenho andado nas unidades prisionais e tenho destacado isso. Sempre, número 1, o quesito que nós temos que ter aos policiais penais é segurança. Nunca eu vou querer que um policial penal, que é a equipe de segurança, coloque atividades mais do que a unidade comporta. Por exemplo, se eu tenho uma unidade que tem um efetivo reduzido, eu não posso exigir que ela coloque 100% da massa carcerária ali para trabalhar. Por quê? Porque eles vão ficar vulneráveis. Claro. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido, de garantir que tenha humanização, garantir que tenha esses atendimentos de saúde, mas nunca sem abrir mão da segurança, que é o nosso principal papel, principalmente para a sociedade que cobra da gente isso. Secretário, e para encerrar, eu queria ouvir do senhor o seguinte, o senhor já falou algumas ações, mas para esse ano, quer dizer, para o ano de 2026 é um ano eleitoral, mas, enfim, os serviços continuam independentemente de eleição. O que é que está projetado para esse ano ainda? Bom, está projetado aqui, primeiro, a nomeação, é uma batalha por vez, conseguimos essa maior nomeação da história, 212, então preparamos esse pessoal, estamos com os preparativos para colocar eles em exercício. Segunda coisa, estamos com cursos aí em andamento para acontecer ainda esse mês, curso de inteligência penitenciária, curso de drones, para que a gente possa realmente ter esse apoio de tecnologia. Estamos avançando com as câmeras também de CFTV em todo o sistema, com IA, ou seja, de poder ali dentro ter um uso da inteligência, da tecnologia, para ajudar ali o apoio aos policiais penais. Estamos com essas obras de ampliação de vagas, ou seja, para que eu possa ali dentro, porque é o que eu digo, Douglas, é impossível você querer separar o joio do trigo, você separar aquele preso que quer daquele que não quer, sem vagas. Claro. Se eu não tiver vaga, eu não tenho como separar, porque fica todo mundo junto. Então, essa ampliação de vagas, já que eu explico, é essencial para que a gente possa fazer essa separação. E isso a gente está fazendo aqui no estado do Piauí.
Outro ponto, classificação dos presos. Houve uma nota técnica da Secretaria Nacional de Políticas Penais dando um maior norte relacionado à classificação dos presos. A gente tem que estar avançando também nisso. Para quê? Para separar os apoios específicos para cada grupo. Então, esse é o trabalho da gestão, a gente está trabalhando nessas áreas. Secretário, obrigado pela participação e o senhor está convidado para voltar outras vezes para a gente ir atualizando quem nos acompanha, a nossa audiência, a população piauiense, dessas ações no sistema prisional. Eu que agradeço, agradecer aí a população que está nos assistindo, agradecer a você pelo convite. Dizer, pessoal, que junto com os policiais penais, isso aqui é um trabalho de parceria, junto com as equipes que nós temos nas unidades prisionais, nossa função é garantir a segurança da população e garantir a neutralização do crime. E isso, podem ter certeza que no estado do Piauí a gente está cumprindo com esse papel. Obrigado mais uma vez, secretário.